Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave, hoje explorando o capítulo 22, Os Caminhos, sempre em associação com as cartas correspondentes. Então, os caminhos, né, eles constituem a carta de número 22, na ordem do Petit Lenormand, que vai da primeira, o cavaleiro, à 36ª cruz, e que corresponde à Dama de Ouros, num baralho convencional. Enquanto carta deste naipe, da família de Ouros, ela representa as manifestações materiais da vida. Então, as perdas e ganhos, os riscos, os privilégios, o dinheiro, tudo que diz respeito à materialidade. É uma carta muito interessante. Escolhemos propositalmente um labirinto circular, bem ao estilo dos antigos gregos, porque os caminhos, né, muitas vezes, eles têm essa característica de se bifurcarem, de se desembocar em outros caminhos, de formar um verdadeiro labirinto. E nós precisamos encontrar o nosso caminho. Então, até por isso que preferimos, ao invés de intitular a carta, como ocorre em alguns baralhos, de O Caminho, nós colocamos no plural os caminhos, porque isso dá conta à multiplicidade das escolhas, das direções, das possibilidades que nós temos à nossa disposição para seguir. Iniciando a leitura. A carta Os Caminhos evoca as possibilidades de escolha, as alternativas, o livre-arbítrio. É uma carta que dá conta dessas questões, né? É uma das cartas que pode ser utilizada para representar essa característica singular da nossa condição humana, que é a liberdade de escolha. Nos caracteriza enquanto gênero humano, né? A capacidade de escolher. Os animais não dispõem dessa prerrogativa, né? Eles se comportam em função da carga instintiva que pesa sobre eles. No ser humano, não. Né? No ser humano, há a consciência, há a razão, há também a vontade, há a capacidade de escolher. Nós, enquanto seres humanos, vamos nos constituindo a partir das nossas escolhas, moldando e desenvolvendo o nosso caráter e a nossa personalidade. Esta carta é aquela que melhor representa a nossa faculdade de escolher, alertando-nos para o fato de que, por pior que seja o momento vivido, sempre há uma escolha a se fazer ou uma atitude a se tomar. Então, os caminhos, né, ao sair numa tirada qualquer, podem vir nesse sentido de fazer com que reflitamos sobre o nosso caminho pessoal na vida, sobre as escolhas que temos feito e que nos trouxeram até o ponto exato em que nos encontramos no momento em que esta carta saiu para nós. Então, ela enseja uma reflexão muito pertinente e fundamental para que façamos uma avaliação da nossa trajetória existencial. Em função dessa característica singular, esta carta também costuma aparecer quando estamos hesitantes diante de uma tomada de decisão,
Quando tal ocorre, ela vem convidar a refletir mais a respeito disso, bem como apresentar dados que podem nos auxiliar a decidir com sabedoria e acerto. Né? Isso é fantástico nesse oráculo, no Petit Lenormand, porque eu acredito que as cartas jamais devam determinar as nossas escolhas, né? Porque elas estão para nós, assim como qualquer oráculo, a serviço do nosso desenvolvimento. Né? Então, elas não devem determinar a nossa conduta. Pelo contrário, nós devemos aplicar a nossa razão, o nosso entendimento na compreensão do que as cartas nos trazem, e a partir dos elementos que ela nos apresenta, usar esse material para melhor agirmos no mundo, para pensarmos o nosso caminho, pensarmos as nossas escolhas, pensarmos as nossas ações no mundo. Então, elas não devem determinar o nosso comportamento, tá? Não é porque ali nas cartas sai uma determinada coisa que aquilo irá acontecer de forma fatalística, ou que eu devo guiar minha vida por aquilo ali. Não. Né? As cartas, elas nos trazem elementos que nos ajudam, né? a, a a escolhermos com mais consciência e com mais elementos do que quem não dispõe, não compreende a riqueza desse sistema oracular. Né? Então, eu sempre gosto de ver as cartas como um instrumento de navegação, como se fosse uma bússola, um astrolábio, um GPS, um mapa, elas nos ajudam, né, a nos guiarmos, né, pelo caminho em que estamos. Continuando a leitura. Os caminhos também aludem às infinitas possibilidades de crescer e de avançar que se abrem para cada um de nós ao longo da vida. Algumas vezes conseguimos extrair o devido proveito dessas oportunidades, outras vezes nem tanto. O certo é que cada caminho que escolhemos nos leva a um determinado lugar. E esta carta, né, reforça essa reflexão sobre o caminho em que estamos, para onde estamos rumando, né, para onde estamos indo. Se não sabemos para onde estamos indo, qualquer caminho serve. É fundamental conhecer o nosso destino, aonde queremos chegar, pois só assim é possível escolher o caminho mais adequado. Isso parece ser tão óbvio, mas nem sempre o é na nossa vida. Por isso que muitas vezes andamos circularmente e não chegamos a lugar nenhum, porque não temos clareza dos objetivos e das finalidades, principalmente espirituais da nossa vida. Quais são os propósitos da nossa existência? O que nos trouxe do campo espiritual em que estávamos para este plano material? Né? Qual é, é, é qual é o Dharma, o propósito da minha existência? É isso que vai auxiliar-nos a definir melhor o nosso caminho e as escolhas que temos que fazer. Esta carta refere ainda os caminhos de dentro e de fora da gente, que nem sempre estão em harmonia entre si, embora devessem estar. Os caminhos que seguimos, todos eles, deveriam ramificar-se a partir do coração, pois o caminho que não nasce do coração não deveria ser trilhado. Né? Essa frase foi uma inspiração que tivemos e acreditamos muito nisso, que
cada caminho que a gente segue na vida, esse caminho ele deve estar em harmonia com o nosso coração. Os batimentos do nosso coração devem estar compassados com cada passo que nós damos nesse caminho. Porque se o caminho que estamos não toca o nosso coração, não é o caminho que nós devemos seguir. Não estamos no caminho certo e precisamos encontrar esse caminho, porque o nosso coração ele tem que estar alinhado com o nosso caminhar e com o caminho que nós vamos trilhando e muitas vezes abrindo na vida. Os caminhos têm como palavra-chave mais importante as seguintes: opções, escolhas, alternativas, rotas, liberdade. Aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada, hoje o capítulo 22, Os Caminhos, do livro e baralho Petit Lenormand, palavra-chave. Fica a deixa para que você siga refletindo, encontre mais palavras-chave, tome nota das ideias que surjam a respeito, que isso tudo lhe auxiliará a enriquecer o seu repertório de referências a esta carta do baralho Petit Lenormand. Um abraço, até mais.